Sejam muito bem-vindos ao vídeo 2 de Pet in Europe. Essa é uma série onde eu conto um pouquinho da nossa louca e curta experiência de morar 3 meses como nômade digital na Europa. Se você não sabe ou se você esqueceu, a gente durante esses 3 meses moramos na Turquia, na Croácia e na Itália. Se você ainda não viu o vídeo 1, eu vou deixar o link aqui na descrição. Lá a gente comenta um pouquinho de onde veio a ideia, o planejamento financeiro, e se a gente pegou a agência de viagem ou não. Já que você tá aqui no link da descrição, vê também o link do meu Instagram, me segue lá, porque lá eu conto várias experiências pessoais e profissionais e também todas as novidades que estão por vir. Nesse vídeo, que é o vídeo 2, eu vou falar um pouquinho de organização. Então, como que a gente organizou a nossa mala, como que a gente escolhia as cidades onde a gente morava, quais eram os filtros do Airbnb que a gente usava, e tem várias diquinhas que você acaba conseguindo economizar dinheiro e que vale muito a pena. Então, continua aqui. Vamos começar então com o tópico de mala. Se tem uma coisa que eu aprendi durante todas as minhas viagens a trabalho, e olha que eu viajei muito a trabalho, é fazer mala. Gente, no começo, se tinha uma coisa que eu queria fazer, é levar a minha vida inteira achando que eu ia usar todas as roupas. Não. Como que eu aprendi a fazer a mala? Pega o que você precisa de essencial, digamos assim. O que eu levei, tá? Uma calça jeans, 2 shorts, 2 saias. Aí eu coloquei todas essas minhas partes de baixo abertas na cama. E aí comecei a olhar no meu guarda-roupa que blusas que combinariam com no mínimo 2 dessas partes de baixo. E aí eu começava a montar esse look. Então, tipo assim, sei lá, eu peguei essa, né? Tinha essa calça aqui e um outro short. Aí eu pegava essa blusa e colocava com essa calça e com esses shorts. Dois looks. Se ela ia com 3, melhor ainda. Se ela ia com 2, eu ainda ficava assim, tá bom, gosto dela, vou deixar ela aqui de lado. Então eu ia montando esses looks antes de colocar na mala. Tem gente que ainda gosta de bater foto do look pra ver depois e lembrar qual roupa que ia usar. Porque quando tá tudo dentro de uma mala, é difícil você acabar vendo o que tá no fundo da mala e lembrar de pegar aquela roupa. Então tem gente que gosta de fazer isso. Eu não batia, só olhando visualmente eu acabava lembrando. Enfim, então o que eu fiz? Eu deixei durante 2 ou 3 dias abertas, roupas assim meio que no chão, espalhado por aí. Porque quando eu passava por a roupa, eu pensava assim, eu acho que eu não preciso dessa blusa. Então eu ia tirando. Vocês têm que lembrar que vocês também estão viajando a trabalho. Então leva também roupa confortável para vocês ficarem dentro de casa. Então assim, vê o que é essencial para você, né? Combina esses looks se você gosta de combinar looks, se você vai ter foto pro Instagram. Essa é uma dica que eu dou, na real, não só para viagem de longo prazo, mas na verdade de qualquer viagem que você vai fazer. Isso vai salvar tempo de vocês depois e fica muito mais prático. Uma outra dica que eu dou é que se você consegue viajar com aquelas malas de mochileiros sem ser rodinha, eu sugiro isso, porque depois de um tempo a gente começou a ficar super cansado de fazer mala. Porque quando você vai viajar, né, de nômade digital, na verdade você fica entre 1 a 3 meses em uma casa, em um lugar. Nesse caso, a gente resolveu viajar durante 3 países num curto prazo. Então, a gente acabou viajando e fazendo mala muito mais do que eu gostaria. Então, nesse caso, a nossa mala de rodinha às vezes atrapalhava. Não vou dizer que atrapalhava, ela incomodava o nosso transporte. Alguns itens que eu comprei durante a viagem que eu gostei muito, que eu achei assim essencial para manter a minha sanidade, mas de novo, você não precisa comprar isso, mas eu achei muito legal, por isso que eu tô compartilhando. Foi esse organizador de mala. Então, assim, cada organizador eu acabava colocando, tipo, aqui são as partes, né, de baixo, entre saia, calça, enfim, vestido. Nesse aqui eu vou colocar todas as blusinhas, aqui eu vou colocar calcinha, sutiã, aqui eu coloco biquíni. Então, eu consegui separar por grupos. E isso ficou muito, muito mais fácil de me localizar e acabou que na minha mala não virasse aquela loucura, né? Aquela montanha de roupa. Uma outra coisa que eu gostei foi esse organizador de joias, que eu achei que eles deixaram, minhas joias não embolavam, eu não perdia e também ficou super organizado. E a rasteirinha,
que, gente, coitada, eu acho que essa rasteirinha, ela consegue já andar sozinha por aí, porque eu usei ela muito. Ela é transparente, e aí eu podia usar ela durante o dia ou à noite. Esses foram três coisas que eu comprei pra minha viagem, e que eu achei que, assim, que elas foram muito, muito boas e essenciais, por isso eu tô compartilhando com vocês. Como uma boa organizadora de eventos, eu gosto de organizar coisas. Então, como eu falei no vídeo anterior, a gente não pegou a agência de viagem, mas durante a minha vida e ao longo das minhas coisas que eu olho no Instagram, no Pinterest, eu sempre salvo no meu Google Maps dicas que as pessoas falam, sabe, sei lá, se alguém for num restaurante X, se alguém visitou a cidade Y, então eu salvo no meu Google Maps como wants to go, né, quero ir, e quando eu planejo para ir para algum lugar, para algum país, alguma cidade, eu já vejo se tem alguma coisa salva lá. Se não, eu vou no Pinterest, eu vou no Google, eu vou no Instagram, eu procuro por hashtag. E assim eu vou desvendando o que eu quero visitar. E aí eu monto nosso roteiro. Um exemplo da Turquia, que a gente ficou 1 mês e meio, eu comecei a olhar na internet coisas, cidades e coisas para se fazer na Turquia. E aí eu montei uma lista com todas as coisas que as pessoas recomendavam. E selecionei, né, do lado, assim, o que eu realmente, assim, que eu achava que era um must go, que eu queria muito ir, e outros de outra cor, nice to go. Tipo, tá legal, se der pra ver, beleza, se não dá, tá tudo bem. Quando eu montei essa lista, aí eu peguei o tempo que eu tinha de viagem na Turquia e comecei a dividir meio que por dia, assim, tá bom, quando a gente ficar em Istambul, vamos ficar 2 semanas, aí quando a gente for pra Capadócia, a gente fica 4 dias, quando a gente for a Bodrum, a gente fica 1 semana. Então eu comecei a colocar mais ou menos a quantidade de dias e quais eram os mínimos de dias que eu poderia passar em um lugar. De novo, quando você viaja como nômade digital, você está indo para trabalhar também. Então, assim, quando as pessoas falam, no mínimo 3 dias em tal lugar, é 3 dias você visitando todos os pontos turísticos que eles recomendam. Esses meus dias base que eu uso, digamos, 1 semana no lugar X, só 4 dias no outro, é para fechar esse roteiro que eu fiz de 1 mês e meio. Mas eu uso isso como base. A gente não teve essa regra de, a gente só vai ficar tantos dias aqui porque tal dia a gente vai para tal lugar. Então tá, então eu tenho ali o meu roteiro, né, da Turquia, mais ou menos de quantos dias a gente pode ficar em tal lugar pra gente fechar esse 1 mês de carro e poder devolver o carro no mesmo lugar, porque quando você pega um lugar, tipo, a gente pegou em Istambul e devolve em Istambul, ele é muito mais barato do que a gente pegasse em Istambul e devolvesse na Capadócia, por exemplo. Aí então vamos para a seleção de Airbnb. Gente, eu falei no vídeo anterior, a gente é super tranquilo em não planejar as coisas bem certinho. Às vezes eu pegava Airbnb 1 dia antes, quando a gente ia mudar. Teve vezes que a gente acabou pegando Airbnb 4 dias antes, mas eu acho que não mais do que 4 dias. Algumas dicas para o Airbnb. Eu uso filtros, claro, então eu usava cozinha, porque a gente fazia muita comida em casa. Então, cozinha, máquina de lavar roupa, internet, ar-condicionado. Durante essa viagem inteira, esses 4 filtros foram essenciais. Então, máquina de lavar roupa, cozinha, ar-condicionado e internet. Para escolher a região do Airbnb, eu acabava escolhendo, tipo, digamos, eu quero ficar no bairro X, eu acabava ficando na Redondeza, porque era mais barato. Como você está viajando a trabalho também, nem sempre você vai sair de casa. Então, para você ficar bem no centrão, você vai estar gastando, desperdiçando um dinheiro que você poderia estar usando em alguma outra coisa, porque, gente, nem todo dia vocês vão sair de casa. Beleza, escolhi, digamos, sei lá, vou dar um exemplo de 3 lugares que eu quero ficar. Eu mandava mensagem para esses 3 lugares, né, para os hosts desses lugares, perguntando qual é a velocidade da sua internet, de download e de upload. Porque no começo eu perguntava como que é a sua internet. Todos, it's really good, it's great. Aí eu falava, great, vamos lá. Eu chegava lá, gente, a internet de download, né, que quando a gente assiste um filme, download, era ótimo. Então, porque eles falavam, Netflix funciona super. Agora, quando eu precisava fazer um video call, quando eu precisava subir alguma coisa no Instagram ou na internet, a velocidade do upload era... Pede a velocidade, porque você tem que ter as duas, se você precisa fazer call, se você precisa fazer
evento online, qualquer coisa que você for fazer, você precisa de uma boa velocidade de upload, a não ser que seja só e-mail e WhatsApp. Outra dica do Airbnb é o tempo que você fica. No mínimo uma semana, muitos lugares dão desconto para você estar ficando uma semana. E se você fica um mês, aí você consegue um desconto muito melhor. O que a gente também às vezes gostava de fazer é, digamos, em Istambul, a gente ficou em 3 bairros diferentes. Então a gente ficou acho que 2 semanas em cada casa. E a gente ficou 3 bairros diferentes para ver as diferentes culturas e diferentes coisas que tinham para fazer. Então também essa é uma possibilidade se você tá tudo bem para você trocar de lugar. Bom, é isso. Acho que esse vídeo teve várias informações de como você pode se organizar melhor para viajar e não precisa ser na verdade só como, né, digital nomad, mas assim, uma maneira muito mais fácil de você organizar a mala tanto para viagem corporativa ou para uma viagem de algum final de semana. Dicas também de escolher o seu Airbnb para salvar um pouquinho do seu dinheiro. No próximo vídeo eu vou contar um pouquinho então de como foi a minha experiência de nômade digital, né, de estar morando em um país, mas eu tô trabalhando para outros 2 países, que é os Estados Unidos e o Brasil. E eu também vou contar um pouquinho de como eu organizava a minha agenda para poder trabalhar e aproveitar a cidade ao mesmo tempo. Então se inscreve aqui no canal para você receber a informação de quando esse vídeo está no ar e continua lá no meu Instagram que tem muito mais dicas e inspirações de experiências. Até mais!